E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, tentando trazer dicas aí como se proteger na hora de usar aí os smartphones, os computadores. As dicas, quem está trazendo aqui é Dimitri Figueiredo, que é PhD em Ciência da Computação. A gente já agradeceu a presença aqui. A gente estava falando no final do último bloco, Dimitri, sobre essa questão de aplicativos. A gente sabe que tem um universo de aplicativos. Tem aplicativo para tudo, para beber água, para chamar o táxi, para aprender o idioma. Ou seja, a diversidade é muito grande e a tentação é muito grande também. A gente vai achando bonitinho ali e começa a instalar e acha que aquele outro também é imprescindível. Não, eu já tenho esse, mas eu queria esse também. Tem muito aplicativo aí, você não sabe o que o aplicativo realmente faz, né? Então, assim, é uma vantagem você pegar o aplicativo nas lojas, no caso do Android seria o Google Play, né? E no caso do iPhone seria na loja da Apple, né? Então é uma vantagem porque, por menor que seja, existe um pequeno processo que tenta eliminar os maus aplicativos aí dessas duas lojas, né? Mas esse processo não funciona sempre, tá? E já teve aplicativo que fazia coisa errada, tanto no iPhone quanto no Android também, então, ambos os aplicativos. Agora é interessante que muitas vezes o aplicativo faz coisas que nem o próprio aplicativo sabia. Deixa eu dar um exemplo para você. Você quando tem um site que também é um aplicativo, o Pandora, que ele tocava música, né? Tocava música faz um tempo. E isso aconteceu comigo e eu fiquei muito surpreso. O que acontece? O Pandora é um aplicativo que ele toca música da internet. Então, como se fosse uma rádio da internet. Mas você está ligado à internet, ele toca uma musiquinha para você. Ótimo, né? E eu fui baixar esse aplicativo no Google Play há muitos anos atrás, né? E o Google Play, no Android, ele te fala quais as permissões que o aplicativo quer, né? Então, por exemplo, aqui, o aplicativo pode dizer, eu preciso usar a sua câmera, né? Mas se você for pensar, nesse caso aí do Pandora, o Pandora não precisa usar minha câmera. Ele vai tocar música, por que ele quer usar minha câmera? Não faz sentido. Então, isso ele não pede. Mas uma coisa que ele pedia, ele queria ter acesso aos meus contatos. Eu achei estranho, né? Por que vai querer acesso aos meus contatos? E você vai tocar música, ele tem que conectar na internet e tocar música, não tem que ter acesso aos meus contatos, né? E eu mandei um e-mail para o pessoal do Pandora perguntando, né, por que estão pedindo isso, né? E recebi uma resposta falando que não, é que eles tinham uma funcionalidade que você podia mandar uma rádio que você criou para um amigo seu. Então eles precisavam ter acesso a esse contato, né, para poder mandar essa rádio, né? Acontece que, então eu aceitei, tudo bem, então instalei o Pandora e tal. Acontece que isso não era bem verdade. Não era isso que estava acontecendo. O Pandora estava utilizando o que a gente chama de uma biblioteca de software, que é um conjunto de software que facilita a vida do programador, facilita o trabalho do Pandora, que foi feito por uma outra pessoa. E essa outra pessoa, na realidade, estava pegando todos os meus dados e mandando para um servidor na internet. E nem o próprio Pandora estava sabendo disso. Isso deu, inclusive, acho que foi no Wall Street Journal, há um tempo atrás, entendeu? Então, assim, eu devia ter achado estranho que eles estavam pedindo acesso aos meus contatos. Ninguém observa, né? Na verdade, ninguém olha. Não. E eles pedem tudo, né? Eles pedem o que eu pedem acesso a foto. Não, às vezes você vai, vai utilizar uma instituição bancária. Aí pede permissão para utilizar a sua galeria de fotos, por exemplo. São coisas que não é de fato que você está falando. Se eles pudessem pedir para ter direito sobre o seu primeiro filho, eles pediam, né? É muita coisa que eles pedem de fato. Agora você direito para tudo. Alertando para isso, você tem, na hora que você vai de fato instalar um aplicativo, você dificilmente observa. Mas aparece ali uma listinha que você precisa dar permissão e, claro, com essa sociedade imediatista, a pessoa olhou aquilo ali, a pessoa quer na hora. Então, não funciona, né? Só vai avaliar o problema se surgir depois. Ela exatamente. quer aceitar. Na verdade, ninguém olha, né? Então, assim, mas é um passo que você pode tomar. Se você achar que, poxa, mas por que esse aplicativo quer acesso à minha câmera, né? Ou por que esse aplicativo que, no caso aí, quer acesso aos meus contatos? Por quê, né? Eu até pergunto, mas essa assim, resposta fica na sua cabeça por 2 segundos no máximo, mas você quer aquele aplicativo, então permite. E é super difícil, né? Então é meio complicado. Agora, uma coisa que você pode fazer é você ir lá no Google Play Store ou então no iTunes, é você ver quantas pessoas fizeram o download daquele aplicativo, né? Porque, por exemplo, uma coisa que um hacker pode fazer facilmente, ele pega um WhatsApp, por exemplo, ele faz um WhatsApp falsificado.
né? Ele modifica o WhatsApp para mandar uns dados a mais para ele, mandar suas mensagens para ele e tal. E aí ele coloca no próprio Play Store da Google ou da Apple, coloca lá o aplicativo falso, certo? E ele vai conseguir hackear todo mundo que instalar o aplicativo dele, achando que é o WhatsApp, certo? Só que acontece que ele já está correndo contra o relógio, né? O WhatsApp já tem não sei quantos milhões de instalações, e ele vai ter 1000. Né? Então, quando você for instalar um WhatsApp, se você só tiver 1000 pessoas instalado o WhatsApp, pense 2 vezes, que provavelmente não é o WhatsApp. Tem o mesmo ícone, deve ter o mesmo nome, é muito parecido, mas pode não ser o que você está pensando. Então, isso é uma coisa a observar, o número de downloads que foram feitos naquele aplicativo. Uma outra dica que a gente estava conversando aqui no intervalo, que você trouxe assim, olha, isso aí pode sim ser um indicativo de um equipamento que esteja sendo hackeado. A pessoa está usando ali, normalmente, o smartphone, um computador, e de repente, de uma hora para outra, ele começa a consumir a bateria, você começa a achar estranho. Nossa, a bateria está durando tão pouco, ela estava até indo bem. E aí você começa a perceber aquilo com mais e mais frequência. Você falou que isso pode ser indicativo. Pode. É difícil saber, né? Porque as baterias, com o tempo também, o tempo de vida delas por carga diminui, né? Então é difícil saber. Mas é verdade, assim, se alguém está usando o seu celular para guardar dados ou para fazer outra coisa, ou se, por exemplo, liga o microfone do seu celular sem você saber, ou liga a câmera do seu celular sem você saber. Nesses casos, está usando mais energia, então vai gastar mais bateria, certo? Então é um indicativo. Mas é muito difícil você saber se é realmente se está hackeado ou simplesmente o gasto natural da bateria à medida que ela vai envelhecendo. Né? Esses aparelhos que são hackeados, eles podem, por exemplo, o hacker ele pode acionar, por exemplo, uma câmera completamente. à distância? Deixa eu contar um caso para você. Alguns anos atrás, quando eu estava na Adobe, isso foi informação pública, descobriram um bug no software que a Adobe faz, chama Flash Player, onde basicamente, se você fosse para um site malicioso e você tivesse uma câmera, o site conseguia ligar a câmera e transmitir o seu vídeo para onde ele quisesse. Então, basicamente, você estava à mercê da internet, né? Então, você estava indo no site e simples para ver um vídeo e, na realidade, eles estavam vendo você, né? Isso é sensacional para site pornô, né? E aí, agora você falando para isso, para smartphone, essas televisões smarts que você conecta à internet para você assistir, por exemplo, Netflix... Olha, já tem vírus especializado em televisão. Agora falando do telefone... Já tem malware especializado em infectar Smart TV. E aí, se você tem naquela TV ali uma câmera, aquela câmera pode ser acionada. É muito fácil se você dá permissão para um aplicativo no seu celular, para ele fazer ligação telefônica, para ele ligar a câmera, para ele simplesmente ligar o microfone, tudo que você fala pode ser gravado, você não está controlando, né? Então é muito fácil, uma vez que o hacker toma conta do seu celular, instala um aplicativo que tem a permissão de fazer isso tudo, é muito fácil para ele ligar e desligar a câmera, o microfone quando ele quiser. Ou seja, aparelhos, a internet, a tecnologia, esse universo da tecnologia é fantástico, mas as pessoas precisam ficar atentas o tempo inteiro, porque a insegurança é muito grande também. A insegurança, quando a gente fala, não está só aí no dia a dia da gente, não. A insegurança está também e muito forte. Infelizmente, né? E as pessoas não têm noção de como isso está difundido no mundo de hoje, né? Então, nós temos uma falsa sensação de segurança porque ninguém vê se alguém hackeia o seu celular, né? E é muito difícil fazer atribuição. Então, se alguém hackeia o seu celular e você, de onde é que veio o ataque? Veio desse endereço aqui que está na China. Aí você vai lá na China, na realidade, o próprio cara que está na China veio de outro lugar, né? Então, assim, é muito difícil você fazer atribuição, quem é que foi o malfeitor, né, nessas questões online, né? E você não vê, né? Você não é como você está entrando numa casa, você está aqui, você não vê. A coisa isso acontece no mundo virtual que fica muito difícil você ver o que está acontecendo. Então, a gente tem uma sensação de segurança que muitas vezes é falsa, né? Então, assim, por exemplo, no caso de bancos, né, uma coisa que faz que realmente forçou os bancos a ficarem mais seguros é fazer com que os bancos paguem se alguém hackear o seu celular, né? Então, assim, se alguém rouba o dinheiro da sua conta, se fosse
você que tivesse que arcar com o ônus disso, não resolveu o problema nunca, né? Na verdade, você tem que fazer com que o banco pague esse custo, para que o banco use os seus engenheiros de software e tal, para realmente fazer um aplicativo que não possa ser hackeado. E ainda essa questão de segurança no dia a dia, a pessoa vai lá, coloca uma senha, não que eu estou protegido, porque pode deixar aí, porque eu também nem guardo meus arquivos no celular, eu ponho tudo na nuvem. Também não funciona, né? Assim, é interessante isso. É muito bom você ter uma cópia de backup na nuvem, né? Para você, mas nada que as pessoas não possam ter acesso, porque também pode ser hackeado. Pode ser hackeado, né? Tem alguns aplicativos de celular os aplicativos que você usa que têm o interesse de garantir justamente isso, que embora você deixe os seus dados na nuvem, esses dados estão disponíveis somente para você, né? Tem aplicativos que tentam fazer justamente isso, né? Por exemplo... Mas vale a pena? Isso vale a pena, tem uns bem diferentes. A diferença é que, imagina no WhatsApp, por exemplo, até pouco tempo atrás, quando você falava com alguém, a comunicação entre você e quem está recebendo aquela mensagem não era privada. Essa comunicação passava por um servidor lá no Facebook, e se você fosse um funcionário da WhatsApp, você não tinha acesso. Conseguiria, dependendo da situação, ter acesso àquilo lá, certo? Hoje não consegue mais, aparentemente, mas não dá para saber. Então já temos alguns aplicativos que te garantem e te mostram qual é o código que eles estão utilizando para fazer com que isso seja verdade, com que ninguém consiga fazer isso. Então faz diferença, mas em alguns casos específicos, né? Ou seja, a gente tinha o pendrive, aí o pendrive ficar mais seguro, a gente começou porque cabia mais no HD, e aí veio a nuvem, agora a gente vai começar a voltar para o HD, porque a nuvem já está começando a ficar fragilizada em termos de segurança, vamos voltar ali aos métodos antigos, só por garantia, só por garantia. Não, mas está melhorando. O pessoal está fazendo cada vez produtos mais seguros, realmente. Então está melhorando. O problema é que os hackers também estão vendo que o mercado é grande, né? Estão fazendo mais dinheiro e estão também melhorando as técnicas que eles usam, né? A melhoria da técnica, da estratégia dos dois lados. Exatamente. Tanto para garantir a segurança quanto para invadir. É uma corrida armamentista, né? Cada um melhora. É uma batalha. Dimitri, muito obrigada pelas informações sobre esse tema, mas como a gente está aqui, a sensação que a gente tem é que a gente não conseguiu esclarecer todos os assuntos, mais o tempo do programa está chegando ao fim, então o que a gente vai fazer hoje, excepcionalmente? Nosso tempo do programa chegou ao fim, a gente vai encerrar essa edição, mas eu vou ficar aqui, vocês em casa vão continuar acompanhando aí a programação da TV Peripê e a gente vai continuar conversando aqui e gravando mais dicas para a gente exibir para você amanhã a continuação dessa entrevista. Pode ser? Com certeza. Então, eu vou ficar aqui com o Dimitri e a gente volta amanhã dando continuidade aqui aos esclarecimentos sobre essa questão da segurança virtual. Até amanhã.